If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Segundo Reinado. Nós já vimos, então, aqui as divisões desse período, né? Como ele está dividido na fase de consolidação, fase de auge e a fase aí do declínio, né? Da crise. Vimos na última aula alguns detalhes ligados à política, ligado aí à economia também, né? Lembrando que vocês já viram, então, o vídeo sobre a Guerra do Paraguai, certo? Para entender o que foi essa Guerra do Paraguai e tentar linkar uma coisa a outra, né? O porquê dessa Guerra do Paraguai ter contribuído para a crise do Segundo Reinado. Vocês viram também, vocês pesquisaram sobre o parlamentarismo às avessas, né? Lembra que na última aula eu expliquei para vocês que esse parlamentarismo às avessas funcionava na medida em que o Dom Pedro II mantinha o equilíbrio, o controle entre os Saquaremas e os Luzias, ou seja, entre os conservadores e os liberais. E era na medida em que ele equilibrava esse poder que ele mantinha a estabilidade governamental, a estabilidade do governo aí no Segundo Reinado, tá? A gente chama de parlamentarismo às avessas porque, levando em consideração a forma que acontecia de governo na Inglaterra, em que o rei reinava, mas não governava, né? E como eu disse para vocês, é assim até hoje. A rainha Elizabeth, né? A famosa Betinha, tá lá, mas ela representa a Inglaterra, ela reina, mas ela não governa de fato, porque quem governa de fato é o primeiro-ministro, juntamente com o parlamento, tá? No Brasil vai funcionar diferente. Nós temos então um parlamento, mas quem é a autoridade, quem vai comandar esse parlamento é o Dom Pedro II, por conta principalmente do poder moderador que existia desde o primeiro reinado, né? Em que ele tem esse controle, tá? Então, por isso que a gente chama de parlamentarismo às avessas, porque no parlamentarismo normal, quem dita as regras, quem governa de fato é o primeiro-ministro e não o rei. Aqui no Brasil, por isso vai ser parlamentarismo às avessas, porque o rei vai comandar, ele vai governar, ele vai manipular, equilibrar os dois partidos políticos que existiam no Brasil naquele período. Os conservadores, também chamados de Saquaremas, e os liberais, também chamados de Luzias. Na última aula, na última parte, nós falamos então sobre a economia, vimos algumas características, né? O fato da mão de obra escrava ser a base da nossa economia. Falamos sobre as implicações do fim do tráfico negreiro na mão de obra escrava e no surgimento da mão de obra do imigrante como uma alternativa. Frisamos que isso não era não resolvia o problema da falta, né, de mão de obra, mas que era uma alternativa à diminuição dessa mão de obra escrava no Brasil após o final do tráfico negreiro. Lembrando também que acaba esse tráfico negreiro, mas permanece o tráfico negreiro interno, né? Então havia ainda esse tráfico negreiro dentro do próprio território brasileiro. Falamos do pequeno surto industrial que aconteceu quando, né, na chamada Era Mauá, o Irineu Evangelista de Souza. Vou colocar aqui para vocês a capa do filme, né, para quem tiver interesse aí de assistir. Não é obrigatório, tá? Isso aqui é uma indicação, tá? Que vocês assistam esse filme para entender melhor como aconteceu esse pequeno surto industrial. Protagonizado aí pelo Irineu Evangelista de Souza, que ficou conhecido como Barão de Mauá. Por isso ganhou o nome de Era Mauá. O momento em que ele, então, vai investir na modernização, na industrialização, mas que no final das contas não vai dar muito certo, principalmente pelo fato da mentalidade brasileira estar ainda muito enraizada, né, muito ligada à questão da mão de obra escrava.
Tá? Então, o surgimento da indústria era prejudicial naquele contexto para a elite agrária do país. Né? A nossa economia era uma economia agroexportadora, ou seja, nós plantávamos, né, os nossos produtos, produzíamos para exportar, para vender para outros países, e também da base de mão de obra escrava, que mais uma vez eu repito, é uma mão de obra, né, barata, mão de obra barata, no entanto o escravo não era barato, tá? Falamos então dessa economia, o principal produto era o café, mas existiam outros, né, como por exemplo o cacau, o açúcar ainda permanecia aí sendo produtos importantes para a economia agroexportadora do Brasil, mas que o principal de todos era de fato o café, que foi aí, né, que era cultivado no Oeste Paulista, né, no Vale da Paraíba, então toda aquela região ali de São Paulo, região de Minas Gerais, era uma região cafeicultora, tá bom? Na aula de hoje, especificamente, então, nós vamos falar sobre a crise, tá? Quais foram os aspectos que influenciaram na crise desse segundo reinado? Vários deles, na verdade, nós já falamos aqui nas outras aulas dessa semana. Falamos sobre a questão da abolição da escravidão e como isso vai deixar a elite insatisfeita e, portanto, contribui para a insatisfação e para o golpe, né, da proclamação da República. Disse para vocês que isso foi um golpe, né? Falamos também já aqui da insatisfação dos militares, que isso também vai contribuir. E falamos sobre a questão econômica, né, que também influencia nessa insatisfação, tá? Tem mais outros detalhes que nós vamos ver agora, tá? Vem aqui comigo na nossa apresentação para a gente acompanhar esse raciocínio. Voltando aqui então na nossa apresentação, nós já vimos as características, vamos ver a crise, né? A crise do segundo reinado. Dividi aqui em questões, né? Nós geralmente falamos, quando a gente aborda a crise do segundo reinado, nós dividimos basicamente em 3 questões. Questão abolicionista, a questão religiosa e a questão militar, tá? Então, nós vamos aqui falar um pouquinho de cada uma delas. Lembrem-se que neste momento vocês já devem estar fazendo o relatório de vocês e anotando isso daqui, tá? Principalmente essas questões, porque elas são fundamentais para a gente compreender o estabelecimento da República, que é o foco principal do nosso primeiro conteúdo, tá? Então aqui vamos ver a questão abolicionista, que nós já, querendo ou não, falamos algumas vezes sobre ela, né? Coloquei aqui para vocês. O fim da escravidão gerou grande insatisfação entre os produtores de café. Esta insatisfação simbolizou um grande golpe para o império, uma vez que esta aristocracia cafeeira, ou seja, a elite, né? A aristocracia significa a elite, uma pequena parcela da população que tinha esse poder de influência política, tá? Isso é a aristocracia, é essa pequena parcela da população que tinha ainda que tem esse poder político de influência. Tá? Então, essa elite cafeeira vai ser um fator muito importante para o império. Era essa elite cafeeira que apoiava, que dava sustentabilidade, que dava legitimidade, ou seja, que tornava legítimo o governo de Dom Pedro II, o governo do segundo reinado. Quando Dom Pedro II perde o apoio dessa galera, né, dessa aristocracia, dessa elite cafeeira, ele perde então um importante apoio. Percebam, meninos, governo nenhum, presidente que seja, né, ninguém governa sem ter apoio, né? Por exemplo, vou citar aqui o exemplo do nosso atual presidente, do Bolsonaro. Se ele não tiver o apoio do Congresso, se ele não tiver o apoio desses deputados, ele não consegue governar, né? Porque ele precisa desse apoio para aprovar as suas leis, para aprovar os seus decretos, né? Sem este apoio, ele se torna, então, o Brasil, o país, né, se torna muito mais difícil de ser governado, né, de ser administrado,
Tá? Então, para qualquer pessoa, seja rei, no caso aqui que nós estamos falando, ou seja presidente, ele precisa ter este apoio da maior parte da população. Porque se ele não tiver esse apoio, ou pelo menos de setores importantes dessa população, ele não consegue governar. E foi justamente isso que aconteceu aqui com Dom Pedro II. Ele perde o apoio de uma importante, apesar de não ser grande, né, porque eu já disse para vocês que a maior parte aqui, né, dessa nossa população não era aristocracia. A aristocracia é uma pequena parcela dessa sociedade, né, essa é a elite, é pequena, mas era fundamental porque ela era poderosa, né, rica, tinha muita influência política, eram os donos das fazendas produtoras de café, que era o principal produto agroexportador do Brasil. Então, amores, quando Dom Pedro II perde o apoio dessa aristocracia, dessa elite, ele já perde a sua governabilidade, ou seja, ele já perde um pouco o seu poder de governar, porque ele perde um importante apoio, tá? E por que ele perde esse importante apoio? Ora, pois, os escravos eram a base dessa economia, eram eles que trabalhavam. E vou repetir mais uma vez aqui, trocentas vezes, se for necessário eu vou repetir. O escravo era uma mão de obra barata. Não significa que ele era barato, mas a partir do momento em que você investia no escravo, a partir dali, tudo que ele produzisse era 100% de lucro para o produtor de café, para o dono dessa fazenda. Então, quando acontece a abolição da escravidão e esse proprietário não recebe uma indenização, porque percebam, ele perdeu uma mercadoria nesse momento, a visão desses produtores de café é que o escravo é um produto, é uma mercadoria. É a mesma coisa se, por exemplo, você for comerciante, você é dono de uma loja de sapatos. E aí, de repente, o governo fala, olha, agora é proibido vender sapato, né? Não pode vender sapato mais. E o que você vai fazer com aquele tanto sapato que você investiu? Você comprou, sei lá, 1 milhão, né? Você investiu R$1 milhão na compra de sapatos. Mas a partir daquele momento vai ser proibida a venda de sapato. Então, você teve um prejuízo de R$1 milhão. E o governo não vai te indenizar por isso. Né? Então imagina a sua mentalidade enquanto dono dessa mercadoria, você perdendo aí R$1 milhão porque passa a ser proibida a venda desses sapatos. Essa é a lógica aqui da cabeça desses donos dessas fazendas de café. Eles perderam um alto investimento que eles fizeram e, acima de tudo, né, nem perdeu o investimento, mas eles perderam os possíveis lucros, porque a partir daquele momento eles deveriam então pagar para as pessoas trabalharem e produzirem. Então, o lucro que, por exemplo, era de 100% com a mão de obra escrava, vamos supor que vou chutar, né, para vocês entenderem, vai passar a ser apenas 60% ou 50%. Então, isso impacta diretamente no bolso desses donos dessas fazendas de café. E isso vai gerar insatisfação, tá bom? Então, é muito importante pensar isso. Nesse momento, nós estamos, a partir de uma perspectiva dessa elite, encarando esses escravos como uma mercadoria. Então, essa elite vai ficar insatisfeita porque eles não vão receber essa indenização, vão perder aí essa mão de obra barata e vão agora entrar em prejuízo porque eles vão ter que pagar aí a mão de obra a partir daquele momento, diminuindo a sua lucratividade na produção do café, tá bom? Continuando aqui. Uma vez que a aristocracia cafeeira sustentava a política imperial de Dom Pedro II na década de 1870 no Brasil. Coloquei aqui para vocês um gráfico da abolição da escravatura, né? Algumas leis importantes, que inclusive nós já falamos sobre elas, né? Mas é importante a gente perceber que essa evolução aqui dessas leis, meninos, já era fruto de uma pressão, principalmente da Inglaterra, para acontecer essa abolição da escravidão. Então, já existia essa pressão e nós, né, o governo brasileiro, já estava investindo numa certa abolição da escravidão gradual. A abolição da escravidão acontece após todas essas tentativas de abolir a escravidão gradualmente. Por que isso não foi feito de imediato? Porque iria gerar esse descontentamento e a perda desse apoio importante
para o governo brasileiro, que era o apoio da aristocracia. Percebam a complexidade da situação, tá bom? Então, nós temos aqui algumas leis importantes que vocês precisam conhecer da abolição da escravidão. Primeira lei é Eusébio de Queiroz, já falamos algumas vezes sobre ela, foi feita, né, assinada em 1850 e proibia, né, decretava o fim do tráfico negreiro. Mais uma vez, isso acabava gerando um tráfico negreiro interno, né. A lei do ventre livre, em 1871, garantia a liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Também já comentamos, né, da ineficácia dessa lei, uma vez que a criança não iria, né, ser abandonada pela mãe, acabava ficando ali, acabava, de certa forma, contribuindo para essa produção, tá? A lei dos sexagenários, que libertavam os escravos maiores de 60 anos. Comentamos da ineficácia dela, uma vez que era muito difícil um escravo chegar até 60 anos, porque a taxa de mortalidade era alta, né? E eles não chegavam a esse patamar, eles não chegavam nessa idade, geralmente, tá? E por fim, em 1888, a Lei Áurea, que foi, de fato, a lei que aboliu a escravidão, tá? Então, são essas leis que vocês precisam conhecer em relação a essa questão. Olha só aqui uma questão, um fator, meninos, de muita importância. Como vai ser feita a adaptação? Como que eu vou inserir estes negros agora nessa sociedade? Pensa que caótico, né? Você vai abolir a escravidão, e isso é muito importante destacar, meninos, que não existia um projeto, tá, de governo, não existia um projeto de Dom Pedro II para inserir esses ex-escravos, né, no mercado de trabalho. Não existia esse projeto. Então, a escravidão vai ser abolida, mas e aí? E esse tanto de ex-escravo? O que eu vou fazer com eles? Eles vão permanecer na fazenda trabalhando, vão ser eles os contratados, quer dizer que agora o dono da fazenda vai pagar para esses ex-escravos, coisa que ele não vai aceitar de muito bom tom, né, de muito bom grado. Esses ex-escravos vão voltar para a África, só que eles já não eram mais africanos, porque a escravidão já tinha o quê? Uns 300 anos no Brasil. Então, essas pessoas que eram escravos naquele momento no Brasil eram brasileiros, porque tinham nascido no Brasil, eram filhos de escravos, né, que já estavam aqui. Então, não tem como eu voltar para eles para lá, né, expulsar eles, volta para sua terra, sendo que a terra de lá não era a terra deles mais. Eles não se reconheciam ali, nem culturalmente, nada. Né? Então, é uma questão muito complexa. Como que eu vou inserir esses ex-escravos nessa sociedade? Tá? Então, preparei aqui para vocês alguns pontos para a gente discutir. Olha só. Os negros, né, ex-escravos, no período pós-abolição. Discriminações e resistência, porque é justamente isso, meninos, vai existir uma resistência muito grande por parte dos setores, né, da nossa população daquele período, em como que eles vão inserir, como que eles vão aceitar uma mão de obra que antes era uma mão de obra barata, ou seja, não pagava nada, né, era escravo, e agora eu tenho que pagar essa pessoa, tá? Então, existe uma complexidade. Além disso tudo, eu tenho aqui já uma série de preconceitos, de discriminação crescendo e se solidificando, né? Se consolidando no Brasil. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, que nós temos uma dívida, né, cultural, uma dívida social com os negros no Brasil, muitas pessoas ainda ficam se perguntando, mas como? Mas por quê? Né? Essa questão de preconceito. Porque, meninos, eles foram escravizados aqui no Brasil por 300 anos. E isso gera um impacto na forma como as pessoas olham para esses negros. É daí que vem o preconceito, é daí que vem a discriminação. A maior parte da população que está hoje nas favelas são negros. Por quê? Por conta justamente desse resquício histórico, aqui nesse momento principalmente. Esses ex-escravos, eles vão acabar sendo jogados, né, às margens da sociedade. Então, eles vão aí morar, vão construir cortiços, vão aí dar origem a essas favelas. Porque vai haver uma dificuldade
por conta de todo esse passado histórico, desses ex-escravos se estabelecerem nessa sociedade, principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho. Bom, então é uma questão que precisa ser refletida, que a gente precisa pensar com bastante cuidado, com bastante carinho, né? Digamos assim. Precisamos aí ler bastante sobre isso para a gente entender essa complexidade da situação. Então, olha só, nós temos, né, a abolição da escravidão e aí logo em seguida o estabelecimento da república. Então, esses escravos, como eu disse, eles são jogados, lançados nesse mercado de trabalho, só que não é fácil conseguir um emprego para eles, uma vez que na mentalidade da maior parte ainda dessa população que não era abolicionista, por que ele vai pagar essa pessoa sendo que ontem ele era meu escravo? Ontem ele trabalhava de graça para mim. Agora eu tenho que pagar? Não quero pagar. Não vou pagar essa pessoa. Entendeu? Essa era a questão. Então eles tinham poucas chances de recomeço. Não existia, como eu disse para vocês, não existia um projeto para reinserir essas pessoas no mercado de trabalho nessa sociedade. E isso gera um problema social, gera um problema cultural, gera um problema econômico. Existia um projeto de embranquecimento da raça, e aqui eu coloquei raça entre aspas, porque naquele período, né, principalmente advindo de um sociólogo chamado Gilberto Freire, vou colocar aqui para vocês a capa do livro dele, né, a partir de Casa Grande e Senzala, que ele tenta, né, ele reforça a ideia de que não existia preconceito no Brasil, que essa escravidão não foi tão violenta assim como a gente imagina, né? Esse tipo de pensamento foi muito produzido no Brasil, foi incentivado ali na década de 1930, mais ou menos, tá? E esse é um dos autores que trabalha nessa linha, chamado Gilberto Freire, um importantíssimo sociólogo do Brasil, que fala um pouco sobre essa questão. O que quer dizer, então, branqueamento social, embranquecimento da raça, como eu coloquei aqui na nossa apresentação, né? Significa eu tentar jogar o máximo possível dessas pessoas, desses ex-escravos negros, à margem da sociedade, e eu tentar tapar os meus olhos e dizer, não, a nossa sociedade, não, a maior parte das pessoas no Brasil são brancas, ele não é negro, ele é moreninho. Tá? São estratégias, são questões que são colocadas na nossa cabeça que até hoje a gente repete. Você pode perceber, pode olhar para a sua própria família, né? Tem uma pessoa que é negra. Aí sua mãe, ou seu parente, ou seu colega fala assim, ou você mesmo. Não, ele não é negro, não. Como se fosse um problema ser negro. Não, ele não é negro, não, ele é moreninho. Né? Existem ainda vários resquícios e resquícios fortíssimos no Brasil nesse sentido de preconceito. Por isso que hoje em dia cresce tanto esse movimento de resistência dos negros e de afirmação cultural dos negros. Por isso que quando uma pessoa usa, por exemplo, um estilo de cabelo africano, mas que a pessoa não é, né, negra, algo nesse sentido, existe uma crítica muito grande a essa pessoa, de apropriação cultural, porque na verdade é um movimento que ganha força e que precisa, um movimento necessário de políticas afirmativas para tentar igualar, de certa forma, né? Tentar aí afirmar o poder e a importância dessa cultura negra, tá? Então, nesse contexto de embranquecimento, de tentativa de embranquecer, e isso foi tão forte lá que até hoje permanece no nosso inconsciente e a gente repete isso, né? A gente tem medo ainda. Por isso é tão importante os movimentos aí que ganham forças de políticas afirmativas desses negros, tá bom? Continuando aqui, a ideologia vigente da época era pautada então no darwinismo social, no qual acreditava que os negros eram menos evoluídos que os brancos. Hoje é um absurdo a gente falar isso, né? Pensar dessa forma,
Mas naquele período isso era um pensamento, uma linha de raciocínio muito utilizada, tá? Então era muito utilizado pensar que, nossa, numa lógica desse darwinismo social, então essas pessoas eram atrasadas, eram pouco evoluídas, então os brancos eram mais evoluídos. Tá? Infelizmente. Hoje a gente sabe, hoje a gente percebe ali uma irracionalidade nesse tipo de pensamento, mas naquele período, infelizmente, era o que estava sendo construído, tá bom? E que eles, né, os negros, os ex-escravos principalmente, estavam atrasando a sociedade brasileira. A precariedade da vida nas cidades e a criação dos cortiços, é justamente isso que eu disse para vocês agora há pouco, né? Nessa tentativa de embranquecimento da raça brasileira, né? Hoje a gente sabe que raça é apenas uma raça humana, mas naquele contexto era essa a linguagem usada, né? A raça. Então, eles estavam atrasando o nosso progresso brasileiro, então a gente tinha que jogar eles às margens da sociedade, empurrar eles para lá. Então, a vida na cidade era muito difícil para esses ex-escravos e por isso eles acabavam, então, ali se estabelecendo ali no entorno e isso gera, inclusive, a criação desses cortiços, a criação dessas favelas, daí vem a origem, tá bom? Dessas favelas aqui no Brasil, tá ok? Bom, na aula de hoje a gente vai parar por aqui, uma vez, né, que já temos aqui um bom tempo de aula, senão a gente vai ultrapassar o nosso limite, né, o máximo de 30 minutos, mas na próxima aula nós vamos falar ainda sobre a questão militar e a questão religiosa. Não se esqueçam do relatório, tá bom? E qualquer dúvida, mande mensagem lá no WhatsApp pra gente conversar, ok? Na próxima aula, nós vamos fazer uma atividade direcionada a essa questão abolicionista para vocês entenderem a complexidade, né, dessa questão para a crise do Segundo Reinado. Tá bom? Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, mande mensagem para mim lá no WhatsApp. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.